Olá, meus queridos, saudação de paz. Aqui quem vos fala é o evangelista Jailson Silva. Queridos, eu quero em rápido tempo passar aqui para vocês um pensamento nosso aqui, mais à luz da Bíblia Sagrada, tá? Às vezes a gente escuta algumas teorias, a gente escuta alguns ensinamentos que faz com que a gente coce a cabeça, sabe? E fique perguntando de onde foi que tiraram isso. Já quero deixar claro aqui aos amigos, aos irmãos, que eu respeito toda a linha teológica, eu respeito toda a fé, seja no que você crê, seja você católico, seja você espírita, seja você mórmon, seja você adventista, seja você pentecostal, seja você não pentecostal, não importa a sua fé, eu respeito a sua fé, eu respeito aquilo que você crê. Mas existem assuntos que são colocados, né? Existem assuntos que são abordados que deixa a gente até um pouco coçando a cabeça, porque eu já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, digo isso pela misericórdia de Deus, e não encontrei a ressurreição de Moisés. E há quem ande ensinando, há quem ande aplicando que Moisés ressuscitou. E eu comecei a pesquisar isso aí, né? Porque eu li a Bíblia e, pelo que eu entendo, a Bíblia ela se interpreta por ela mesma. E a gente temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente se foca tanto na teologia, se foca tanto em teólogos, não, porque ele é um teólogo, ele é um grande estudioso, querido. Ele pode conhecer a mãe Joana. E vou te dizer uma coisa, se não tiver base bíblica, anátema. Se não tiver ligado com a palavra de Deus, anátema. Não funciona. E a tal ressurreição de Moisés eu não encontrei na Bíblia. Mas vou mostrar para vocês o que foi que eu encontrei. Então eu creio, não no que os teólogos falam, respeito todos, já disse no início aqui. Mas eu creio no que a Bíblia me diz. Eu creio no que a Bíblia passa para mim. Então eu prefiro ficar com a Bíblia. E olha que eu já estudei bastante. A gente tem um conhecimento teológico e respeito a teologia, amo a teologia, gosto da teologia, mas prefiro a Bíblia. Prefiro ler a Bíblia, porque ela por si se interpreta, tá bom? Então vamos falar um pouco a respeito dessa suposta ressurreição de Moisés, que não há base bíblica, já quero deixar claro aqui. Aqui usa aquela expressão, se não me foge a memória, de Miguel, quando brigava ali, naquela disputa ali, disseram que era pelo corpo de Moisés, porque para impedir que Moisés ressuscitasse, e isso aí eu não vejo base bíblica para isso. Por que razão? Suponhamos. Vamos ler, o primeiro texto que vamos ler é em 1 Coríntios 15 e 23. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Vamos ver o que diz. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, queridos, houve ressurreições antes da ressurreição de Cristo. Houve. A base bíblica nós vamos encontrar o filho da viúva, vamos encontrar a ressurreição de Lázaro, entre outros aí que ressuscitaram. Mas todos que ressuscitaram tornaram a morrer, morreram novamente. Mas o único que ressuscitou para nunca mais morrer foi Cristo. É o que diz 1 Coríntios 15, 23. Mas a cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então essa teoria aí que Moisés ressuscitou e está com Deus, não tem base bíblica, porque Cristo é a primícia. Cristo foi o primeiro que ressuscitou. Perceba, Cristo foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer em corpo
glorioso. Aprenda isso hoje. Se somente um versículo não foi convincente para você, deixa eu te dar outra informação. Romanos, porque aqui eu não estou aplicando para vocês aqui versículos isolados, eu estou interpretando a Bíblia da forma que a Bíblia mostra para vocês, tá bom? E você pode acompanhar aí, você vai ver que o que eu estou lendo está na Bíblia, não é um pensamento meu, é o que está na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo de número 9, olha o que diz: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então perceba, o único que ressuscitou em corpo glorioso para nunca mais morrer foi Cristo. Vou repetir de novo, Romanos 6,9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, Cristo Jesus. Existe um escrito eu vou citar o nome dela, com respeito aos meus amigos, meus irmãos, meus familiares que são adventistas, com respeito a vocês, mas tem um escrito, você pode depois pesquisar aí, de Ellen White, que ela diz que antes do corpo de Moisés ver a corrupção, Deus o ressuscitou. Antes de chegarem em decomposição, melhor falando, o corpo de Moisés, né, Deus o ressuscitou. Isso está no escrito de Ellen White, tá? Só é você pesquisar. Você que é um adventista pesquisador, eu acredito que você já leu isso aí, essa fala de Ellen White, tá? Que Deus o ressuscitou antes que o seu corpo viesse à decomposição. Primeiro, que a Bíblia não mostra em nenhuma parte, né? Segundo, que olha o que a Bíblia diz e eu vou ler para você. Eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. Só que esse texto eu preciso ler por completo para você. E eu quero que você me acompanhe passadamente, porque eu estou lendo Bíblia para vocês, tá? Deuteronômio, capítulo 34, último capítulo, nós iremos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebó, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Perceba, mostra para veres com os teus olhos, porém, vou repetir de novo, porém, para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés. Perceba, Moisés morreu, tá? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale. Vou repetir de novo. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Perceba, versículo de número 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram,
nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias. Vou repetir isso aqui, ó. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Querido, aqui está mais claro, a Bíblia por si se interpreta, e eu preciso ler novamente o versículo 8 para te explicar isso aqui. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Querido, perceba, 30 dias depois da morte de Moisés, Deus fala com Josué. Percebeu? 30 dias depois, Deus fala com Josué. O povo ainda estava de luto, estava planteando. Querido, não há nenhuma base bíblica para essa tal ressurreição de Moisés. O Ellen White diz que antes do corpo de Moisés ver a decomposição, o que aconteceu? Deus o ressuscitou. Mas a Bíblia não mostra isso. Então fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus e estude mais um pouco a respeito deste assunto que estamos passando para vocês. Tá bom? Então, lembre-se, 30 dias de luto o povo passou. Depois de 30 dias, Deus fala com Josué. O que eu entendo com isso? Moisés não ressuscitou e não há base bíblica para isso. Deus te abençoe, que eu possa te ajudar. Seja você que crê nessa teoria. Entenda uma coisa, eu não estou te criticando. Eu estou te convidando para estudar e pesquisar a Bíblia. Deus abençoe. Paz e graça.